Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E estamos aqui na presença do Senhor para estudarmos a palavra de Deus. Nós, na última lição, nós estávamos falando sobre o simbolismo no livro de Êxodo, né? E estávamos estudando sobre os utensílios do tabernáculo. E falamos sobre os pães da preposição. E agora o terceiro, falamos o primeiro é o altar de incenso, né? O segundo é pão da preposição e o terceiro Nós não marcamos, né? que o terceiro móvel é o castiçal de ouro, Até ou é aqui, ó, o amor. candelabro, né? Hum, Então, nós lemos aqui, mesmo pão da preposição. agora é o terceiro Então, móvel. terceiro móvel. Então você pode anotar aí, né, que o terceiro móvel é o castiçal de ouro, aquele que tem, né, 7 lâmpadas, né, Sim. que é chamado de candelabro. O terceiro móvel no lugar santo era o castiçal de ouro, que simbolizava o povo de Deus, Israel. Ensinava que Israel deveria ser a luz dos gentios. Isaías 49, capítulo 49, versículo 6. É para ler? Sim, sem dúvida. Capítulo 49, versículo 6. Ele diz: Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. O mesmo também, Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 a 3. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Amém. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu resplendor. Glória a Deus. Também agora, Romanos capítulo 2, versículo 19. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Amém. Dando testemunho do mundo por meio de uma vida santa e da mensagem proclamada do Senhor. O apóstolo João utiliza a figura do castiçal. Representa as 7 igrejas da Ásia com os 7 castiçais. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 20. 12. Capítulo 1, versículo 12 a 20. Ah, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro e sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Mas na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, e em todo o seu resplendor. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois.
Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aí já representava as 7 igrejas da Ásia. Mas aqui ele fala assim, portanto, o castiçal prefigura a igreja de Jesus Cristo. Então, a Né? igreja aí. Assim como o tronco, né? Assim como o tronco do castiçal unia 7 braços e suas lâmpadas, assim também Jesus Cristo está no meio de sua igreja e as une. Embora as igrejas locais sejam muitas, constituem uma só igreja em Cristo. Também Jesus disse aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Era necessário encher o castiçal com azeite puro de oliveira, a fim de que ardesse e iluminasse ao seu redor. O profeta Zacarias empregou a figura do castiçal com abundante azeite para representar Israel. Interpretou o símbolo do azeite com estas palavras: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está lá no livro de Zacarias, Porque capítulo 4, o versículo azeite 6. simboliza o espírito, né? O azeite simboliza. Agora, é claro, né, gente? A gente não tem noção de como é esse azeite aqui, porque o que a gente conhece de azeite não é nada perto disso aqui, né? Azeite puro, né? Puríssimo. Lá o azeite pegava fogo. Se você colocar fogo nesse aqui, não faz nada. Né? O azeite pegava fogo, né? Pegava fogo. Ele era combustível, né? Combustível para lamparina. Pensou? Cheiro bom, né? Que devia ter. Nossa, com certeza. De azeitona. O azeite é, pois, o símbolo do Espírito Santo. Se o crente não tem a presença e o poder do Espírito em sua vida, não será boa testemunha. Todos os dias um sacerdote trazia azeite fresco para o castiçal, de modo que a luz ardesse desde a tarde até o amanhecer. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21. Vamos lá? Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Já pensou? Eu não sei, não estou lá em Israel, não sei se eles fazem isso hoje, né? Mas ali está dizendo que é para sempre, né? Uhum. Do mesmo modo, o crente necessita receber todos os dias, isso aqui é muito importante, todos os dias, o azeite do Espírito Santo. Ou seja, o azeite era para manter a luz acesa, certo? Constantemente. Ou seja, representava o quê? Uma comunhão constante, permanente, né, com o Senhor. O crente deve estar também buscando sempre a presença do Senhor, buscando sempre estar no Espírito de Deus e sempre iluminando, refletindo a glória do Senhor, refletindo a glória de Jesus. O seu testemunho, né? Para que a luz brilhe diante dos que andam na escuridão espiritual. Ou seja, ele além de refletir a glória, isso não era para ele, é para os outros, para as outras pessoas, que possam ver a glória e também querer a glória para si. Amém. Né? Buscar essa glória para si. Bom, letra D. O Filho de Deus. A ideia central do tabernáculo era que Deus habitava entre o seu povo.
Sua plena realização encontra-se na encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, fez tabernáculo entre nós. Essa palavra habitou em algumas versões fala tabernaculou entre nós, ou tabernáculo entre nós. A figura do tabernáculo no deserto era a presença de Jesus. Já ali ele já representava que ele estava entre nós, entre os homens, né? A glória de Deus se manifestava somente ali, né? João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Ele vai falar isso, exatamente. O verbo não precisa ler não, né? Daí que se chama Emanuel, Deus conosco. Aí sim. Mateus 1, 23. 23. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, em nossos dias, a presença de Deus se manifesta na igreja por meio do Espírito Santo, que habita nos crentes. Efésios 2, capítulo 21 e 22. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Em Cristo se cumpriram muitas das cerimônias do tabernáculo. A manifestação da glória divina, a expiação, a reconciliação do homem com Deus e a presença de Deus entre o seu povo remido. As sombras e figuras já passaram, mas a realidade permanece na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quer dizer, todos esses símbolos, né? Era tudo símbolos, apontando, né, para Cristo. E todos esses símbolos já passaram, eles ficaram como testemunho, né, para todos nós. Mas a realidade da presença do Senhor, ela permanece, né? Agora vamos ver os aspectos apologéticos. Algumas seitas insistem na guarda da lei e por isso fundamentam seus ensinos no livro de Êxodos. Veja alguns exemplos que julgamos serem importantes. Vamos lá. Primeiro exemplo. Os sabatistas, aqueles que guardam o sábado, reclamam que pelo fato de Deus ter escrito os 10 mandamentos em tábuas de pedra, isso implica em reconhecer que esses mandamentos são mais importantes que os demais mandamentos. Gente, isso, né? Absurdo. Toda a palavra de Deus é importante. Jesus, ele fala que vai escrever em tábuas não de pedra, mas de carne, que é o coração. E os mandamentos, eles foram, na realidade, para mostrar o pecado do homem. Que ele não era capaz de guardar os mandamentos de Deus por si só. Precisava de uma única expiação, que era Jesus, né? E essa expiação precisa ser reconhecida, ela precisa nos levar ao arrependimento e nos levar a um posicionamento diante de Deus. Não basta só dizer assim, a expiação foi feita, está todo mundo salvo, estamos todo mundo tranquilo, vamos viver, vamos ralar para tudo quanto é lado. E aí quando chegar a hora de arrebatar a igreja, onde Jesus vem buscar o povo, ele vai levar a gente. Já perdoou, né? Já morreu, já pagou. Não, existe um preço. Como já disse na aula passada, já disse na pregação passada, a graça não é de graça. Preço de renúncia. O aluno pode observar que não se encontram na Bíblia as expressões lei moral e lei cerimonial. Não tem na Bíblia. Nos 10 mandamentos há um preceito cerimonial, justamente o 4º mandamento, a guarda do sábado, a cerimônia, né? Justamente como poderia ser um mandamento moral se acerca do qual Jesus afirmou que poderia ser violado dentro do templo e o sacerdote violador ficava sem culpa?
Mateus, capítulo 12, versículo 5. Vamos ver lá o que Jesus disse, né? Que dentro do templo tudo funcionava, né? E não tinha culpa. É. Então não é lei moral, é Não é lei lei moral, cerimonial. é cerimonial. Mateus o quê? Capítulo 12, versículo 5. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Ou seja, todo mundo parava, Mas os sacerdotes mas o não. sacerdote não. Ou seja, há um contrassenso aí, É, né? Ademais, no livro da lei, tido como lei cerimonial, encontra-se os preceitos morais, quando os sabatistas os têm como inteiramente cerimoniais e abolidos. Os dois maiores mandamentos, assim classificados por Jesus, estão fora dos 10 mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Né? é. Ou seja, esse aqui, ele está fora dos 10 mandamentos. Você vê? A gente nunca tinha visto isso. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 20. Vamos dar uma olhada lá para a gente... Êxodo capítulo 20. Versículo 1. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Só aí. Veja só, então, Jesus cita como o primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vai lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Isso é importante, né? Guardar sempre no coração. Se nós guardarmos a palavra do Senhor dentro de nós, porque o coração não é carne, não é esse de carne, mas é o nosso ser, nós não vamos, sabe? Não vamos pecar contra o Senhor. Se guardar, né? Onde está? E ele foi escrito por Moisés e é integrante do livro da lei, do livro da lei. Segundo os sabatistas, esse mandamento está abolido por fazer parte da lei de Moisés. Olha só. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que já está lá, né? Não precisa. Não? Também escrito por Moisés e posto ao lado da arca. Os dois maiores mandamentos não estão inseridos nos 10 mandamentos. Olha, gente. Mas Jesus colocou como maiores. Que contradição fazem os sabatistas desejando anular as palavras de Jesus? Você vê, não foi escrito em pedra, mas o maior mandamento foi o que Moisés falou. É para escrever aonde? No coração. No coração. Né? Que coisa maravilhosa, maravilhoso, né? Demais. Como Demais. Jesus já sabia que os homens iam ficar tão legalistas, né? Então, demais. Até. Agora vamos aos aspectos históricos, né? Os acontecimentos narrados nesse livro são mais do que meras reflexões religiosas. Ele não apresenta primeiro uma reflexão, ainda que elevada, sobre a divindade. Antes fala sobre um Deus que encontrou e participou da história de um povo. Quando se diz que a fé bíblica é uma fé histórica, é pelo fato dos seus mandamentos estarem relacionados aos atos relacionados por Deus em algum lugar, em algum momento da história humana. Independente das discrepâncias que podem ocorrer entre as opiniões das histórias profanas e a sagrada, a verdade é que Deus tirou um povo do Egito.
a grande potência econômica, cultural e militar da época, né? Esse evento era o cumprimento de uma aliança feita aproximadamente 400 anos antes com Abraão, a quem Deus tirara de Ur dos caldeus, né? Antes deles irem para lá, Deus já falou que isso ia acontecer. Agora, aspectos arqueológicos. A arqueologia tem descoberto fortes índices de confiabilidade dos relatos encontrados no livro de Êxodo. Vejamos. Hebreus no Egito. Os críticos da Bíblia dizem não haver nenhum vestígio do cativeiro egípcio. Não é verdade. Uma ilustração gravada nas rochas de uma caverna no sul do Egito por volta de 1450 a.C. mostra soldados de pele escura supervisionando o trabalho de homens de pele mais clara vestidos de tanga de linho. Tá vendo? Que eram os judeus. Os judeus. A obra foi feita por ordem de um vizir, espécie de um ministro. Eu acho interessante que, de certa forma, Deus sempre levava os homens a registrar algo ao longo da história. Porque Deus sabia que logo os fuçadores, os curiosos, iam começar a querer descobrir as coisas. Né? E aí ia encontrar as provas que eles queriam para justamente não ter dúvida da veracidade da Bíblia, ou da história da palavra, da história da Bíblia. Esse vizir era um ministro do faraó Tutmoses, que acreditam alguns estudiosos teria sido o soberano do Egito à época de Moisés. Sobre este assunto escreveu um pesquisador. É evidente a relação que a figura faz dos egípcios de pele mais escura com os hebreus mais claros. Outra descoberta que remete ao suposto cativeiro egípcio é o túmulo de Amós, comandante do exército de Faraó. Nas paredes da tumba, numa vila dos arredores de Luxor, os arqueólogos encontraram inscrições que falam da família e das conquistas do general egípcio. Ele ia escrever para sua própria glória, mas não imaginava que ele estava escrevendo da história. Depois de relatar suas vitórias sobre os exércitos inimigos, Amós inseriu uma lista de alguns dos seus escravos. A maior parte deles tinha nomes tipicamente hebreus, como Mara, Miriam e Putiel. Agora, a praga no Egito. Até algumas das pragas que Deus teria derramado sobre o Egito para forçar Faraó a libertar os hebreus foram trazidas à luz pela arqueologia. Olha. O papiro de Ipuwer, sacerdote egípcio, é um registro pessoal de suas preces ao deus Horus. Que isso? O que está acontecendo? Caiu. Depois eu ponho de volta. Um pouco do cai da cabeça da gente. Ainda bem que não era de vidro, né? Assim, ó. Seria dois. A leitura tá tão boa aqui que agora fez, inclusive, até um reflexo aqui, ó. É um vento que entrou assim, ó. Lá. E que até caiu aqui o Lúcio O clima tá terrível, né, gente? Aqui tem tido umas tempestades. Vou te falar. Então, no texto era escrito em demótico, o egípcio cursivo, e datado da época de 1530 a.C. Ipuwer reclama: o rio transformou-se em sangue e nossos animais estão morrendo. As plantações não produzem. As pragas. A escuridão cobriu a terra. Essas pragas são uma das 10 que, segundo o livro do Êxodo, Deus lançou sobre o Egito. A descoberta mudou o posicionamento de muitos estudiosos que se referiam às pragas como pura ficção. Muitos deles passaram a acreditar que as pragas fizeram parte de uma grande catástrofe ambiental
que teria devastado a região do rio Nilo naquela época. Ah, quanta presunção, né? Quanta Jorge, presunção. você acendeu a luz de fora? Não. Bom. Outra descoberta especial marcou a história da arqueologia bíblica e pode até posicionar Moisés e o livro do Êxodo na linha do tempo. Em 1896, nas proximidades de Tebas, no Egito, foi encontrada uma estrela, uma placa de pedra do faraó Merneptah. Deixa eu ver. Ih! Nossa, Merneptah. Cadê, onde tá? Aqui, ó. Faraó Merneptah. Datado em 1220 a.C. A peça traz uma lista das vitórias de Merneptah sobre todos os inimigos. Israel é um desses povos e é a mais antiga referência não bíblica a Israel já encontrada. Entre outras citações, o texto diz: a Líbia está devastada, Israel está aniquilado e suas sementes não mais germinarão. Os sinais utilizados na inscrição sugerem Israel como pessoa ou povo e não como lugar, como defendem alguns estudiosos. Agora vamos também, isso aqui eu acho que muitas pessoas já viram isso, o Código de Hammurabi. Esse código, criado por volta de 1700 a.C., é um dos mais antigos conjuntos de leis jamais encontrados em um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de documento na antiga Mesopotâmia. Algumas partes do Torá são similares a certas seções do Código de Hammurabi, e devido a isso, alguns especialistas sugerem que os hebreus tinham derivado sua lei deste. No entanto, o livro Documentos from Old Testament Time, documentos da época do Velho Testamento, diz, tá bom meu inglês, né? Não existem fundamentos alguns para assumir qualquer empréstimo pelos hebreus dos babilônicos. Mesmo que se os dois conjuntos de leis diferem um pouco na prosa, eles diferem muito no espírito. Vejamos uma breve comparação dos textos. Vamos lá. Código de Hammurabi. Pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal ou para aceitação de bens roubados. Já no Torá, está escrito roubo punido por compensação à vítima. Nada de matar. Nada de matar. Depois, morte no Código de Hammurabi. Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar-se do foragido. Ou abrigar um escravo foragido. Perdão. Já no Torá, você não é obrigado a devolver o escravo ao seu dono, se ele foge do dono para você. Então o escravo quis ficar com ele, é dele. Agora outro, no Código de Hammurabi. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Nossa, era duro, hein? É o Código de Hammurabi. Agora, no Torá, pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. A alma que pecar, essa morrerá. É o que a Bíblia diz. Tem aqui também, no Código de Hammurabi, mero exílio por incesto. Se um senhor, homem de certa importância, teve relações com a sua filha, ele deverá abandonar a cidade. Já no Torá, pena de morte por incesto. Também igual você falou hoje, né? Jorge leu a história de um pai que teve 7 filhos com a filha. Agora, como pode? E 5 foi feito na cama da mãe. Distinção, no Código de Hammurabi, distinção de classes em julgamento. Severas penas para as pessoas que prejudicam outras de classe superior. Penas médias por prejuízo aos membros de classe inferior. Aí no Torá, você não deve tratar o inferior com parcialidade
e não deve preferir o o superior. superior. Nossa, Amém. totalmente diferente. Completamente diferente, né? Completamente diferente. A justiça é bem mais certa, né? Então, vamos agora ao capítulo 5, falar de Levítico, né? Que não é o resumo, como é que é mesmo que fala? Não é em síntese, é um estudo. Um estudo, um né? pouco mais abrangente sobre de histórico, arqueológico, né? Tipológico, né? e lá tipológico. vai. Então, vamos lá. Levítico é dedicado à adoração a Deus pelo povo resgatado, como se vê pela frequente ocorrência das palavras relacionadas com santidade e sacrifício. Na Bíblia hebraica, esse livro é chamado pela sua primeira palavra de Waikra. Waikra é Wayykra, que significa e ele chamou. Nossa, complicado, Eu né? prefiro ele chamou. Eu prefiro também, ele chamou, do que esse nome. O título Levítico foi extraído da Septuaginta Leviticon. O nome é apropriado, pois ele servia como manual litúrgico do sacerdote levítico. Vou dar uma palhinha para você, uma palhinha, viu? O nome é apropriado, pois ele servia como manual litúrgico do sacerdote levítico e, ao mesmo tempo, ensinava aos israelitas a necessidade de uma santidade inabalável em cada aspecto de suas vidas. É um livro que contém, com sua totalidade, leis e instruções. O vocabulário do sacrifício permeia o livro. As palavras sacerdote, sacrifício, sangue, oferta ocorrem com muita frequência. E Kodesh, traduzido para santidade ou santo, aparece mais de 150 vezes. Observe também a repetida ordem que diz: sede santos porque eu sou santo. Então isso está em Levítico 11, 44, não precisa ler não, amor. 11, 44, 45, 19, 2, 27 e 26. Fala, sede santos porque eu sou santo. Agora você vai ler bastante, hein? Não vale. Esboço de Levítico, é isso que eu queria falar, esboço. A lei dos sacrifícios. O holocausto. Êxodo 1, de 1 a 17. Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolhe-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for um rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a tenda, a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Primeira coisa, antes de sacrificar, tem que ver se era aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em seu lugar como expiação. Aqui no caso, ele está falando sobre a expiação, né? Se for ele fala assim, se for um rebanho de gado. Rebanho de gado, não é bode não. Mate o novilho, aí já muda, né? Mate o novilho, gado, novilho, ele mistura tudo. Mas é como aqui no seu lugar, como expiação. Ele fala para colocar a mão na cabeça, como se ele transferisse para aquele animal a culpa. Mate o novilho na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos dos sacerdotes Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro em água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor.
deveria ter um cheiro diferente, diferenciado dessas partes, né? Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços das ofertas sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. Interessante aqui, gente, é que eles cortavam e colocavam no altar, né, ali aceso. E tudo ia ser queimado. Não podia pegar o animal, já botar lá e tacar fogo. Mas você pode ver, observa aí que tinha assim, ele mandava cortar, não, primeiro as partes, né? E as partes internas. E as pernas. Que significa o quê? Hoje em dia as pernas, nossas mãos e nossos pés significam nossas obras. Não, nossas obras. Mas aqui, aquilo que a gente faz. Mas aqui não é as patas, é só as pernas. As pernas. No caso, os animais, as pernas, porque é por causa do contato, né? Eu acho que é por causa das obras. A impureza por causa significa do chão. Cara... Mas a impureza por causa do chão. Quando você suja o pé, você lava os pés, não lava o pé para ficar limpo. Então, o animal andava sobre a terra e as patas ficavam sujas. Então não podia ser apresentado ao Senhor com nenhuma resquício de sujeira. E a parte de dentro também era lavada. E era lavada a parte interna. É. Porque ali, as partes internas que ele fala aqui, tinha o intestino, né? Que tinha ali excrementos, enfim, coisas que tinham... E aí queimava tudo. E depois pegava tudo e queimava. Alguém podia falar, mas podia botar o animal lá e queimar tudo uma vez. Não, mas tinha que fazer exatamente como Deus assim ordenou. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou uma pombinha. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela, olha aí, destroncará a cabeça dela e queimará o sangue escorrendo na lateral do altar. E deixará o sangue escorrendo. Ou seja, esse destroncar aqui é cortar, né? Com a mão. Porque como é que o sangue ia? Ele tinha que rasgar. E o sangue escorrendo na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo, olha, ó, as penas da cauda da ave, e os lançará de lado leste do altar sobre a cinza. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la. Como é que é isso, né? Ele partirá no meio? Sem despedaçá-la. E a apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Gente, como chove aqui, viu? Mas o Abner disse que São Paulo está chovendo também. Então tá caindo uma água aqui. Mostrou no jornal a região sudeste. Vai cair muita água, diz que é por causa de uns ventos mornos que encontra e dá essa chuva toda. Que Deus nos guarde, né? Que muito morro vai caindo. Eu fico muito tensa quando tá chovendo assim. Porque eu sei que muita coisa ruim tá acontecendo. Vamos lá. Letra B. Letra B. As ofertas de manjares. 2, de 1 a 16. Capítulo 2 de Levítico. Isso, de 1 a 16. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, agora é oferta de cereal, antes era de animal, agora é de cereal. Então a de cereal são os manjares. Manjares. O primeiro é holocausto. O holocausto. Né? Tanto de expiação quanto de oferta, de sacrifício. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha. Acrescente um pouco de incenso. E leve-a
aos filhos de Arão, o sacerdote. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite junto com todo o incenso e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento. Bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Tudo com azeite, né? Tudo com azeite. Por isso que eu gosto muito de azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite, mas sem fermento. Divida em pedaços, derrame azeite sobre ela. É a oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada por você, entregue ao sacerdote que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. E uma oferta especial um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Ou seja, veja só uma coisa, a orientação era sempre, em primeiro lugar, apresentar ao Senhor. Né? Ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer oferta de cereal ser apresentado ao Senhor, pois nem fermento, nem mel deve ser queimado como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos das colheitas, mas nunca se deve ser oferecido no altar como aroma agradável ao Senhor. Mel não era agradável ao Senhor queimar. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. É porque o sal mantém o tempero, é considerado o tempero, manter temperado, né? E preserva, né? Preserva também. E também purifica. Purificar, né? Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos, moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Agora, C. Os sacrifícios pacíficos. Então, esses foram os manjares. Agora, o sacrifício pacífico está em 3, de 1 a 17. Veja como tudo é bem dividido, né? 3, 1, 17. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, né? Porque aí é oferta pacífica, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Você vê agora, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, é verdade. Então, não precisa dessas ofertas mais. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, o sacerdote, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar, como foi a primeira. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial ao Senhor. E incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos. Os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor.
Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos das ovelhas ou cabra como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Disse Jorge que a gordura significa descanso, né? Então, eu creio que aí significa que por dentro, o nosso interior tem que estar no descanso do Senhor. Tá no descanso do Senhor, né? verdade. No mais íntimo, né? Os rins, o fígado, no mais íntimo nosso tem que estar no descanso do Senhor. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga-o perante o Senhor. Coloque a mão na cabeça do animal, mate a entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda. Veja que não há repetição. Veja que eles são diferentes. Cada animal ele tinha uma forma diferente de apresentar. Então ele fala assim, ó, incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortará rente a espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. É engraçado, né? Tem que ser junto. O sacerdote queimará tudo no altar, é uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, mate a entrada da tenda do encontro, e os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa oferta, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. E incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, dos 2 rins, a gordura em redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. 16 só. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo no altar, é uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Até o 17. Toda a gordura pertence ao Senhor. Jamais coma a gordura ou o sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração onde quer que morarem. Ou seja, né, isso, claro, hoje a gente faz uma picanha aí e come a gordura, né? Que é muito boa, né? Eu não como, não. Você não come porque é por causa da... Eu não gosto. Ah, tá. D. O sacrifício pelos pecados por ignorância. Capítulo 4, de 1 a 5. Aí é menor isso aí, né? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar trazendo culpa sobre o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. Esse ato é um ato de transferência, tá? Quando ele coloca a mão no animal, ele está transferindo, né, a culpa dele. Por isso que muitas vezes hoje a gente também tem esse cuidado de quando for orar por alguém, de impor as mãos, né? É um ato de A Bíblia diz, né? Não impõe as mãos precipitadamente. Isso. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue, com ele aspergirá até os 5 7 vezes. Então já foi. Separem. E o sacrifício pelo sacrilégio. Tá lá, mas aí é o 5. 5, 14, 6. Tá gostando de ficar lendo sozinho, né? Peraí. Sim, Levítico 5. Não entendi isso, não. 5:14. 5:14. E depois 6:7? Bom, vamos lá, 5:14. O Senhor disse a Moisés: isso aí é o pecado pelo sacrifício, sacrilégio. pelo sacrilégio. Vamos ver.
O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, aí, violando, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas consagradas ao Senhor, deve trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculando em prata de acordo com o ciclo do santuário. Tá bom. Agora, F. O holocausto contínuo e as ofertas dos sacerdotes. 6, de 8 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para o holocausto. Para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. Cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrando-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Até quando? 23, né? Uhum. Essas instruções para oferta de cereais. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará a oferta de cereal, um punhado de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou qualquer objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Já pensou? Que coisa, né? Vai até 23, né? É. Então, disse o Senhor a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentados ao Senhor, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade pela tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite, cozinhando na assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e a apresente como um aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela permanece ao Senhor. Ela pertence ao Senhor. Nossa. E será totalmente queimada. Essa é a lei permanente. É porque eu li o permanente. Quer que eu leio? Todas essas ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Não vai dar mais para ler, não, né? Não? A disposição das vítimas na oferta pelo pecado, na oferta pela culpa e na oferta pacífica. Então, você em casa lê o 6, né? 24, e depois H, a oferta movida e a oferta levantada. Eu queria que você lesse esse. É o capítulo 7, 28 a 38. Oferta movida. Esse é importante, né? É, porque fala assim que a gente dá ao Senhor e o Senhor torna para nós. Disse o Senhor a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel quando apresentar uma oferta de paz ao Senhor. Leve uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresente com as suas próprias mãos como oferta especial ao Senhor.
leve a gordura do animal junto com o peito e movam, né? Mova o peito para o alto como oferta especial ao Senhor, né? Faz esse. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entregará as ofertas ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote, que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar dessas ofertas de paz e os israelitas apresentarem. Essa é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada a Arão e seus descendentes desde o dia em que eles forem separados para servir ao Senhor como sacerdote. No dia em que forem ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes ao Senhor como uma porção permanente de geração em geração. E essas são instruções para o holocausto, oferta cereal, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, e também a oferta de consagração e oferta de paz. O Senhor deu essa instrução a Moisés no monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Amém. Agora você pode imaginar, né? Era o peito e uma coxa, e a coxa direita. Mas imagina todo o povo trazendo peito e coxa. Era muita coxa. É por isso que os Era muito sacerdotes peito. eram gordos. Né? Comia bastante. Demais. Olha, gente, nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, estudando a sua santa palavra. Amém. É muito importante, até mesmo, a gente observar que essas leituras, elas são um pouco assim, cansativas, né? Mas elas são importantes para o nosso conhecimento. Como é que a gente vai dizer que conhece, que sabe como se oferece uma oferta, o que elas representam, se a gente não estudar? Então, tem algumas partes que a gente tem que perseverar, gente. É como você lê a Bíblia. Quando você chega no livro de Levítico, Deuteronômio e Números, é muito cansado. Números, principalmente, tem muito número, né? Tem muita conta. Era tantos Vai filhos, ter tantos. do número também? Vai ter de tudo nós aí, não vai vamos ter. ler, não. Olha só. Olha, números, tá vendo? Mas eles têm aspectos importantes. Todos eles têm aspectos importantes. Vai dar uma pequena repetida, porque aqui já vai mudar, ó. A consagração, os aspectos teológicos, enfim. Então, isso é muito importante você estar firme, tá? Então, eu louvo ao Senhor pela sua vida e por você participar conosco. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e no YouTube. Compartilha com seus irmãos. Quero convidar você a estar conosco na sexta-feira, às 18 horas, no nosso Vem Estudar Comigo. E à noite, às 20 horas, o nosso culto em casa. Você é nosso convidado. Que Deus possa te abençoar nesta noite e te dê uma noite abençoadíssima. Para a glória do nome de Jesus. Obrigado pela companhia. A Amém. paz do Senhor. Até lá, então.